Boa tarde, turma do nono ano do Paulo Amaral, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam se cuidando aí, espero que estejam acompanhando as videoaulas que nós, professores, estamos lançando toda semana para vocês, né? No caso, eu tenho a pretensão de lançar 3 aulas na semana para vocês, sendo uma aula dessa de exercícios e 2 envolvendo teorias, certo? Como esta aula, como a última aula, eu passei o conteúdo para vocês, só relembrando, né? Eu passei o conteúdo envolvendo radiciação. Comecei a introduzir a radiciação com vocês, o uso de radicais. Vocês fizeram os exercícios, eu confio que sim, né? O exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Foi isso? Hoje a gente vai falar sobre propriedades. Propriedades que envolvam a radiciação. Então, eu preciso que vocês tenham feito as atividades da aula passada para que a gente consiga agora avançar mais um passo, certo? Nesse passo, agora, a gente necessita, já está bem elaborado o conteúdo da aula passada, e agora, mais do que nunca, aprender conteúdos novos, certo? Vamos lá? Vamos começar? Então, gente, antes de tudo, vamos relembrar aqui, ó, nesse slide, o que seria uma raiz mesmo. Veja só, vou voltar aqui comigo. Opa, vídeo. Certo? O que seria uma raiz? Vejam só, gente. Raiz enésima de A. A raiz enésima de A, ela envolve ali uma raiz. Lembrem-se, aula passada, só recordando uma introdução, tá bom, gente? Ó, que aquele N significa índice. Índice, aquela raiz ali, ó, envolvendo aquele índice, o radical. O que tem dentro da raiz, a gente vai chamar de radicando. E a resposta é a raiz enésima de A, certo? Então, essa é a cada parte, né? Como que se chama, né? A nomenclatura de cada parte de uma raiz, né? Uma raiz quadrada, cúbica, quarta, tanto faz, né? E aí, no livro de vocês, tem até como se chama cada raiz. Eu peço sempre que vocês estejam também com o livro aberto de vocês, tá? Estou seguindo aqui na página 38, para quem quiser a informação, tá certo? Bom, vamos começar hoje falando sobre as raízes. Vou abrir aqui o conteúdo da nossa aula. De novo aqui. Vamos lá. Tá? Vou abrir aqui o conteúdo. Fechar. Iniciação. Fecha aqui, né? Vamos abrir aqui, certo? Beleza, gente? Ó, primeira coisa, vamos escrever no caderno. Eu peço que vocês escrevam junto comigo no caderno. Isso que é extremamente importante, tá certo, gente? Ó, vou abrir aqui um pouco mais a minha tela, para que vocês possam me olhar aí. Radiciação é o título, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, colocar o título antes, né? Propriedades da radiciação. Vou colocar aqui, aumentar o título, né? Cor de texto em vermelho aqui. Ó, vamos aumentar isso aqui. 30. Propriedades da radiciação, certo? Feito isso, vamos aqui para baixo. Primeira propriedade, certo? Primeira propriedade, gente. Primeira propriedade, ela nos diz o seguinte, vejam só, vou passar para vocês. Vou inserir uma raiz, certo? Aqui, ó. Uma raiz quadrada de índice 2, tá? E radicando 4. Vou aumentar essa raiz aqui. Se eu consigo aumentar tudo isso aqui para a gente ficar mais fácil de visualizar. Veja só. Aí, ó. Tá bom? Maior ainda, gente? Um pouco maior. 30. Beleza? Olha lá, ó. Raiz quadrada de 4. Precisaria colocar o índice 2 quando a gente fala de raiz quadrada? Não precisaria, né, gente? Não precisaria. Mas eu vou colocar justamente para demonstrar para vocês essa variação. Como que a gente vai poder tratar agora nesse caso? Bom, gente, raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2. Não é isso? Mas existe, gente, também como fazer da seguinte maneira. Vamos lá. Copiar de novo a raiz e colocar ela aqui embaixo. Gente, o número 4,
a gente pode escrever ele, se a gente fatorar o número 4, a gente chega na resposta 2 ao quadrado, não é isso? 2 ao quadrado. Gente, a gente pode também agora cortar isso aqui, né? Esses 2 ao quadrado. Vocês concordam que tanto esses dois quadrados aqui eu posso cortar? Posso, não posso? Deixa eu ver se eu consigo aqui inserir aqui um corte aqui no quadrado. Deixa eu ver se eu consigo. Não, acho que não consigo. Tá? Então, fatorando ali o 2 ao quadrado, gente, o 4 por 4, eu cheguei no 2 ao quadrado. Corta para gente. Vamos cortar esse índice 2 com esse 2 aqui da potência. Estão vendo, gente? O expoente. Vamos cortar o índice, ó, o índice, com o expoente. Fica o quê? 2. Certo? Cortei o índice e cortei o expoente, fica 2. Ou seja, essa é a outra forma que eu posso escrever essa raiz quadrada de 4. Fatorando, radicando, ou seja, fatoramos, vou escrever menor aqui, né? Fatoramos o radicando, vou colocar aqui um 14, fatoramos o radicando, copiem isso no caderno, tá, gente? E simplificamos fatoramos o radicando, transformamos o radicando, transformamos o radicando em uma potência, certo? E simplificamos o índice, com o seu expoente. Certo, gente? Fatoramos o radicando, transformamos o radicando em uma potência e simplificamos o índice com o seu expoente. Foi isso que a gente fez, não foi? Ó, fatoramos o radicando, não foi? Fatora o número 4 fica quanto? 2 ao quadrado. Simplificamos o índice com o expoente, ó, vamos simplificar esse 2 com esse 2 aqui, e sobra o quê? O número 2. Foi isso que a gente fez. Vamos fazer mais alguns? Olha lá, gente. Então, é o seguinte. Vamos fazer, no caso, se fosse, por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui uma raiz cúbica agora, tá bom? Ó, se fosse, por exemplo, aqui dentro, uma expressão x mais 3, tudo isso elevado ao cubo. E aí? Vamos, primeira coisa, simplificar o índice, esse índice 3 aqui, com o nosso expoente. Quando eu simplifico, gente, o índice com o expoente, a raiz some. A raiz não existe mais o radical, certo? Então, fica só o quê? X mais 3, certo? Mais um exemplo. Olha só. Raiz, vamos colocar agora uma raiz cúbica também. Uma outra raiz cúbica. Vamos lá, raiz cúbica de 10 ao cubo, vai. 10 ao cubo. Como é que fica isso? Raiz cúbica de 10 ao cubo. Corta o índice com o expoente, fica o quê? 10. Não é? A raiz some. Estão vendo isso? Tá. Um outro exemplo aí, vamos lá. Um outro exemplo. Raiz quinta de 32. Raiz quinta de 32 fica o quê? Vamos, primeira coisa, fatorar o número 32, certo? Gente, fatorando o número 32, vocês vão chegar na resposta 2 à quinta. 2 elevado a 5, não é isso? Vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Certo? Cadê o expoente aqui? Não estou conseguindo ver.
Opa. Vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. É aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. 5. Ah, foi, gente. Foi. 2 elevado a 5. Gente, então, fatorei o número 32. Vocês façam a fatoração no caderno de vocês aí à parte, tá? No canto aí do caderno. Copiem essa explicação que é extremamente necessária. Tá? Fatorei o radical. 2 à quinta. Vamos simplificar o índice com o expoente. Simplifico o índice com o expoente. Ambos não são 5? São. Posso simplificar 5 com 5, né? Então fica 2. Logo, a raiz quinta de 32 é 2. Perfeito, gente? Perfeito, né? Perfeito. Vamos lá. Mais um exemplo. Então, esse, gente, é o exemplo, é a primeira propriedade. Tranquilo até aqui? Primeira propriedade é essa. Vamos falar agora da segunda propriedade. Certo? Segunda propriedade. Descendo aqui a folha. Vou descer aqui, ó. Vamos colocar no 12. 12 menor. 18. Segunda propriedade. Gente, a segunda propriedade nos diz o seguinte. Veja só. Tem uma raiz quadrada. Tem uma raiz quadrada. Vou colocar aqui um índice de 6. Um índice sexto aqui, certo? 6. E coloco aqui, vamos colocar um 10 elevado ao cubo. E aí? 10 elevado ao cubo. Gente, a gente pode simplificar, sabia? Como que a gente simplifica isso? Podemos simplificar esse 6 com 3 por quanto? Podemos simplificar 6 por 3? Por 3, não é? Podemos. Obviamente que podemos. Eu vou escrever aqui novamente. Veja, eu vou pegar o 6 e vou dividir por 3. E aqui dentro, eu vou pegar o 10 elevado ao cubo e dividir esse cubo aqui, ó, em cima. Deixa eu ver como eu vou fazer isso aqui. Divido o cubo em cima por 3 também, tá certo, gente? Deixa eu só pegar aqui uma nova equação. Aqui. Opa. Esse aqui, excluir isso. Vamos lá. 10. Inserir. Equação. Vamos lá. 10 elevado a 3, né, gente? Aqui. Uma potência. 10 elevado a 3. 10 elevado a 3. Elevado a 3. Esse 3 a gente vai dividir por 3 também, certo, gente? Vocês entenderam que eu dividi ambos ali por 3? Não foi isso? Dividi o índice por 3 e dividi o expoente por 3. Não foi isso? Foi. Logo vai ficar o quê? Vai ficar o quê? 6 divididos por 3, 2. 3 divididos por 3 é 1. Logo aqui dentro fica somente 10 elevado a 1. Não precisa colocar 10 elevado a 1, né, gente? O expoente não precisa, né? 10 elevado a 1, certo? 3 divididos por 3 é 1. 10 elevado a 1 é 10. Tá bom, gente? Certo? Vou tirar esse 1 aqui. Vocês entenderam? Então, fica uma raiz quadrada de 10. Certo? Bom, um outro exemplo, então, gente. Ó, um outro exemplo. Vou pegar até essa raiz sexta. Só vou trocar o radical. Aqui, ó. Vamos lá. 2 elevado, quanto aqui? 2 elevado ao quadrado. Pode ser? E aí, gente, 2 elevado ao quadrado. Tem como simplificar isso? Tem, né? Tem como simplificar. Por quanto? Por 2. Não tem como simplificar por 2? Sim, né? Então, vamos lá. Então, vai ficar 6 divididos por 2
que vai ser o radical 2, né? E 2, aqui era 2, divididos por 2. Certo, gente? Ó, acompanha ali, veja só. Raiz sexta de 2 ao quadrado. Simplifiquei ambos por 2. 6 divididos por 2 e 2 divididos por 2. Veja só, o expoente dividido por 2. Fica o que, então, aqui? Fica 6, um índice 3, né, gente? 6 divididos por 2 é 3. E dentro aqui vai ficar 2 elevado a 1. Ou seja, ficou uma raiz cúbica de 2. Certo, gente? Como resposta. Essa é a segunda propriedade. Escrevam no caderno, vamos escrevendo juntos no caderno. Então, vocês vão resumir essa propriedade como o seguinte. Numa potenciação, vou escrever um pouquinho menor, gente, tá? Certo? Vamos diminuir um pouquinho aqui para o 18. Numa potenciação, numa radiciação, desculpa, gente. Numa radiciação, é possível simplificar o radicando, o índice do radical, né, gente? Simplificar o índice do radical com o expoente da potência da raiz, tá, gente? Índice da raiz com o expoente da potência, que é o radical, né? Que é o radical. Copiem isso, tá, gente? Seguinte, numa radiciação é possível simplificar. Então, acompanhe, veja se faz sentido o que eu escrevi. Numa radiciação é isso aqui, ó. Toda essa operação é uma radiciação. É possível simplificar, ou seja, dividir pelo mesmo número, tá? Pelo mesmo número é simplificação. Vocês lembram lá do sexto ano, né? O índice da raiz com o expoente da potência. Ou seja, estamos simplificando esse índice com esse expoente. Vamos dividir ambos pelo mesmo número. Quando a gente faz isso, essa é a segunda propriedade. Certo? Vamos fazer agora a terceira propriedade? Terceira propriedade, gente. A terceira propriedade, ela conta o seguinte. Ela fala que a gente pode fazer, colocar até uma equação, que a gente vai ter que inserir duas equações agora. Veja, a gente tem uma raiz quadrada e dentro dessa raiz a gente tem uma outra raiz, certo? A gente tem uma raiz dentro de uma raiz. Pode existir isso, professor? Pode. Vai acontecer. Eu poderia colocar infinitas raízes aqui dentro. Vamos colocar mais? Vou colocar mais outras, ó. Uma raiz tendo vários filhotinhos, ó. Certo? E aí? Ah, difícil, hein, professor? Não, não é difícil. 10, certo? Como vai ser a resposta disso aqui? Desafio? Não. Gente, seguinte, veja só, prestem atenção. Qual é o índice que tem aqui? Ah, professor, o índice aqui não tem nada indicando, né? Então, o índice aqui é 2. Beleza, tá certo. Qual é o índice que tem aqui? Professor, também não tem nada indicando, então o índice aqui é 2. E o índice aqui? Professor, nada indicando, o índice aqui é 2. E o índice aqui? Nada indicando, o índice aqui é 2. E o índice aqui? Nada indicando, o índice aqui é 2. E o índice aqui? Nada indicando, o índice aqui é 2. E o índice aqui? Nada indicando, o índice aqui é 2. Beleza, tá. Então, a gente tem 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Certo? Veja só. Então, isso, gente, é a mesma coisa que eu escrever o seguinte. Veja só. 2 elevado a quanto, gente? Aqui, ó. O índice vai ser quanto? E agora? Vamos lá. É só multiplicar, tá bom, gente? Veja só. 2, aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Logo, o índice dessa raiz é o número 128.
certo? Ou seja, essa raiz é uma raiz de índice 128 e eu quero a raiz de 10, certo? Raiz de 10 com índice 128. Entenderam? Vamos mais um exemplo? Exagerei nesse, nas raízes? Mais outro, gente, veja só. Mas é legal, né? De ter essa ideia de que pode existir uma raiz dentro de várias outras raízes. Uma outra raiz, gente, ó. Uma raiz quadrada normal. E dentro dessa raiz quadrada, eu vou colocar uma que tenha um índice 5. Vamos lá. E aqui dentro, o radical vai ser o número 2. Pode ser? Igual. Vamos lá. Gente, seguinte. Qual é o índice aqui, dessa de fora aqui? Ah, professor, é 2. Não tem nada indicando. 2. Beleza, tá certo. Tá. E o índice aqui? 5. O índice é 5. Tá. Então, a gente multiplica os índices. 2 vezes o 5. 2 vezes 5 é 10. Certo? Então, a gente vai inserir uma outra raiz com índice 10. Beleza? Raiz de 2. Ou seja, é uma raiz décima de 2. Certo? Estou tirando a raiz de 2, a décima, né? Certo, gente? Raiz décima de 2. Perfeito? Muito bem. Então, essa é a propriedade. Essa foi a terceira propriedade. Vamos resumir essa terceira propriedade? Então, a gente vai colocar da seguinte maneira, tá? Ó, vamos colocar da seguinte maneira. Que em uma raiz dentro de outra raiz, que em uma raiz dentro de outra raiz e dentro de outra raiz, etc., podemos simplificar e transformar a notação em uma raiz única. 2 pontos. Basta multiplicar os índices das raízes. Olha que legal. Que em uma raiz, dentro de outra raiz, e dentro de outra raiz, que seja dentro de outra raiz infinitas vezes, podemos simplificar e transformar a notação em uma raiz única. Basta multiplicar os índices das raízes. Veja só, gente. Então, a gente só multiplica o índice das raízes. Porque aqui o índice era 2, 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Basta multiplicar todos esses índices. E aí você pode transformar tudo isso aqui vira só isso aqui. Certo? Mais fácil, né? Ó, tudo isso aqui virou só isso aqui. Eu só multiplico os índices. Vamos fazer agora a quarta propriedade, tá bom, gente? Quarta propriedade, é a penúltima, tá bom? Quarta propriedade. Gente, a quarta propriedade é bem tranquila também, tá? Então é o seguinte, eu vou escrever aqui uma raiz qualquer, escrever aqui sem índice até, tá? Beleza? Começando do mais fácil. E aí eu escrevo aqui dentro, que dessa raiz quadrada, tem o número 3, que está multiplicando por 11. 3 vezes 11. Tá. Professor, fácil. 3 vezes 11 é muito fácil, porque é só multiplicar. Não é só multiplicar os radicanos? Sim, só multiplicar os radicanos. Tá certo, aluno? Isso aí. Então, vamos lá. 3 vezes 11 é 33, certo? 33. Raiz de 33, certo? Multiplica dentro das raízes 33. Ou eu posso escrever isso de uma outra forma. Posso escrever isso aqui da seguinte forma, que ao invés de ter uma raiz para dentro da multiplicação ter uma só raiz, eu posso escrever da seguinte forma, que aqui também tenha uma outra raiz quadrada indicando aqui. Então, escrever dentro de uma raiz 3 vezes 11, ó, eu vou até colocar dentro do parênteses, para vocês identificarem que sim, está dentro da raiz quadrada. Tá vendo, gente? Tudo isso aqui está dentro da raiz quadrada aqui, tá bom? 3 vezes 11 está dentro dessa raiz quadrada.
é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11. Tá bom? Vamos um próximo exemplo aqui para vocês verem. Essa propriedade é bem tranquila, tá? Essa é a quarta propriedade. Um outro exemplo para vocês pode ser. Então, vamos lá. Vou colocar aqui uma raiz sexta. Pode ser? E dentro dessa raiz sexta, a gente vai ter 2 vezes 5. Beleza? 2 vezes 5. Isso, gente, é a mesma coisa que eu escrever raiz sexta de 2 vezes raiz sexta de 5. Entenderam? Olha só. Então, isso aqui eu posso dividir em duas partes. Era uma só, não era? Eu posso dividir em duas, certo? Então, vamos escrever que em uma radiciação, diminuir um pouquinho a letra, tá, gente? Ó. Em uma radiciação, é possível desmembrar a multiplicação ou divisão. Pode ser uma divisão também, tá, gente? Uma divisão. Pode desmembrar a multiplicação ou a divisão em duas raízes, vírgula, desde que possuam o mesmo índice. Tá, gente? Tem que possuir o mesmo índice. Beleza? Essa foi a quarta propriedade. Copiem isso no caderno, tá, gente? Tem que ter no caderno de vocês. Bom, vamos falar então da última propriedade. Quinta propriedade. Última, tá? Quinta propriedade e última propriedade. Descer um pouco o texto. Vamos lá. Quinta propriedade, gente, ela fala o seguinte. Veja só. Que a gente tem uma raiz normal e que dentro dessa raiz a gente vai ter uma fração, tá bom, gente? Vou ter uma fração dentro da raiz. Então, dentro aqui eu vou ter o 3 e embaixo eu tenho o 7, por exemplo. Vou descer um pouquinho aqui para eu conseguir enxergar. E aqui o 7. Beleza? Então, lendo para a gente aí, vamos ler como é que fica essa raiz. Isso aí é uma raiz sexta de 3/7. Não é isso? É, professor. Correto. Raiz sexta de 3/7. Mas a gente pode dividir ela em duas partes. Como, professor? Seguinte maneira. Então, vai ficar raiz sexta de 3. Gente, aquele símbolo dentro da raiz não é uma divisão? É. Então, a gente pode indicar também como 2 pontos. Esse símbolo da fração, não se esqueça, significa divisão. O símbolo da fração é divisão. Símbolo da fração é divisão. Então, fração ali, posso representar como 2 pontos, sendo uma divisão. Certo? É a mesma coisa que fazer isso divididos por 7. Ou seja, raiz sexta de 3/7 é igual a raiz sexta de 3 divididos por raiz sexta de 7. Claro, né, professor? É uma fração, né? Posso dividir em duas raízes, sendo uma divisão. Certo? E é essa a propriedade. Mais um exemplo para fechar. Eu vou colocar com vocês aqui um 5 aqui agora. Vou colocar aqui dentro. Uma outra fração. Vou colocar com uma letra agora, pode ser? Vou colocar aqui, ó. Tentar colocar uma letra. A, embaixo, pode ser o 7 mesmo, não tem importância. Bom, gente, ó, raiz quinta de A sobre 7, né? De A sétimos, pode ser? Beleza? Raiz quinta de A sobre 7, certo? Como que a gente divide em duas partes, então, isso aí? Fácil, professor. Tranquilo. Raiz quinta de A divididos por raiz quinta de 7. Beleza, gente? Então, o que isso significa? A quinta propriedade, descendo aqui e escrevendo para vocês, em uma... Diminuir o texto, né, gente? Texto tamanho 18 aqui. Em uma radiciação, é possível encontrar uma divisão dentro da... Uma divisão, né? Vírgula. E podemos separar, né? Separar
essa divisão em duas partes. Beleza? Em duas partes. Observação. A divisão não mudará. Vírgula. O resultado será o mesmo. Certo, gente? Ó, em uma radiciação, é possível encontrar uma divisão. Aqui, ó, dentro de uma radiciação, eu tenho uma divisão. Certo? Que ele diz mais. E podemos separar essa divisão, ou seja, isso aqui é uma divisão. Podemos separar essa divisão em duas partes. Veja só, separei em duas partes. Ficou raiz sexta de 3 e divididos, sinal de fração é divisão, por raiz sexta de 7. Beleza? Em duas partes. Observação, a divisão não mudará. O resultado será o mesmo. Beleza, gente? Feito isso, a gente fecha o nosso conteúdo da aula de hoje, certo? Então, eu vou passar como atividades, página 40, exercícios 1 ao 8, certo, gente? Exercícios 1 ao 8. Beleza? Bem tranquilo, gente. Bem tranquilo de fazer. Não se esqueçam de fazer. Vou voltar agora aqui com vocês. Então, gente, nossa aula de hoje foi isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão mandar para mim a mensagem no Clipe Escola e eu vou responder todas elas, tá? Respondo pelo vídeo mesmo na nossa próxima videoaula. Gente, abraço para vocês, se cuidem, né? Respeitem aí os pais de vocês também e façam as atividades. É importante continuar fazendo as atividades como se vocês estivessem na sala de aula. Abraço e até o próximo encontro, gente.